Quem não lembra do emblemático momento do Quem é Você, Marcos? Essa quantidade de pessoas para dizer, eu prefiro que fique Alane e Bia do que fique Raquel. O que isso passa pra mim? Que enquanto torcedores do Davi, eu me colocando aqui, a gente tá sendo besta. Ficou muito mais claro e evidente nessa temporada que o Boninho e a equipe dele querem construir um enredo do bem e do mal. Talvez eles estejam vendo que essa é a única maneira de tirar o Davi do jogo. Esse favoritismo que o Davi tá carregando pelo jogo, estragou o jogo. Parem de achar que o resultado está dado. Raquel foi eliminada do BBB 24, uma saída que era esperada, porém chamou a atenção a rejeição que a doceira recebeu. Vem entender com a gente o que aconteceu nos últimos dias no BBB 24. Na mesa aqui comigo hoje está Milena Giovana mais uma vez. Seja bem-vinda, Milena. Ai, muito obrigada. Tô feliz de ter sido convidada para bater esse papo mais uma vez e tô animada. Muito bom a sua presença aqui. E também está com a gente Thalita Martins. Seja bem-vinda, Thalita. Ei, meu amor, tudo bem com você? Que delícia. Melhor agora com vocês aqui. Adoro vir falar de BBB, gente. Volte mais vezes, gente. Vocês são ótimas aqui na mesa pra gente poder falar sobre BBB, BBBs fanáticas, né? Assim como eu também. Não gosto de admitir, mas infelizmente talvez seja verdade. Mas por isso que vocês estão aqui hoje, e nós temos um assunto muito legal para poder falar, que chama muita atenção, que é essa eliminação da Raquel na semana. Não que seja uma surpresa a saída dela, porque a gente tem que levar em consideração que nesses mais de 2 meses de programa, ela não teve uma participação, uma atuação tão forte, marcante, presente, e eu acredito até mesmo que faltou para ela um enredo que justificasse ela seguir na casa, e até o fato dela chegar até aqui também no programa não deixou de ser uma coisa, uma surpresa, né? Foi planta, teve alguns protagonistas, mas nada que justificasse ela ter chegado também até agora no programa, faltando pouco menos de um mês para poder acabar. Mas chama a atenção a rejeição que a Raquel recebeu nesse paredão. Ela recebeu 87,14% dos votos para eliminação. E a gente vê que em segundo lugar ficou a Alane com 10,94% e completando aí o elenco lá na lanterninha, Beatriz com 1,92%. Vocês também ficaram surpresas com esse índice que a Raquel recebeu neste paredão? Olha, eu acho que não é muito diferente daquilo que a gente poderia imaginar se a gente olhar do ponto de vista técnico, né? Se a gente pensar, por exemplo, que de um lado tá Alane e Bia, que juntam torcida, que Alane e Bia hoje são aliadas do Davi, que é uma grande torcida, né? E a Raquel, ela não tinha mostrado uma expressividade no jogo que empenhasse uma torcida, né? A gente sempre fala dessa questão do jogo, né? A gente não tá aqui falando da pessoa. A gente tá falando aqui do quanto que a pessoa mostrou no jogo. Na última semana, a Raquel deu umas cartadas belíssimas. No Sincerão, ela foi lindíssima jogando. Foi a melhor jogadora do Sincerão. Foi. Ela foi ali, craque do jogo no Sincerão. Ela teve a oportunidade do poder coringa, que foi uma coisa também que teve a oportunidade de mexer com a casa. Não deu muito certo a jogada, mas é coisa que acontece, é do jogo, né? Mas ela, no jogo mesmo, ela se mostrou muito na última semana. Só que aí ela já estava no paredão, né? Já veio uma sequência de paredão, porque aí ela teve o poder coringa e logo na sequência entrou no paredão. E aí já não deu mais muito tempo de mostrar, né? E a gente sempre fala isso, o BBB, você não tem 100 dias para se mostrar. Você tem todo dia para se mostrar, porque o Boninho é louco, ele faz uma dinâmica que tira 3 pessoas numa semana, você pode sair na primeira semana sem nem mostrar quem é, ninguém nem lembra primeiro que dia você que você existe. entra, né? Exatamente, você pode nem ser lembrado que você existiu. Então, todo dia no BBB você tem que mostrar jogo, todo dia no BBB você tem que mostrar serviço. E a Raquel demorou demais para isso,
Na última festa ela cantou, e aí ela virou assunto no Twitter, porque... Ninguém sabia que ela cantava. Que é que ela foi uma cantava. surpresa também. Já tinham alguns vídeos dela cantando, eu acho que depois de trabalhar, assim, a Raquel também tem uma vida, né, muito difícil, eu aqui justificando, porque eu apoio o Davi justamente por ele ter uma história difícil, tá aí, a Raquel também tem uma vida muito difícil, e já tinha saído alguns vídeos, então meio que eu sinto que a galera tava esperando, e aí, quando a Raquel vai soltar a voz? Pois é, e aí mostrou assim, nos 45 do segundo tempo, sabe? Se ela tivesse construído, mostrado isso, pô, mulher inteligentíssima, mulher talentosa. E aí, pô, no finalzinho ali, Raquel mostrou o jogo, mas aí já... Pô, eu já era... Era difícil reverter a Difícil situação, demais, né? era muito complicado. Não sei, só se a Alane bicudasse a cabeça do Davi lá, que eu acho que muito dificilmente que ela ia conseguir reverter isso. De resto, foi tarde demais. Assim, eu concordo muito com esse ponto de vista. Eu acho que a Raquel, ela tinha muito pra mostrar. Ela era inteligente e eu gosto dos jogadores que têm essa trajetória de vida mais difícil, porque a gente viu aí com os camarotes, né? Assim, o quanto que eles se entregaram pro jogo. Tanto que eu acho que esse vai ser o último ano que vai ter camarote no BBB. Eu espero, porque entendeu? É Assim, decepção. Não dá, é uma Camarote passação coisa de pano. fazenda. Depois tem que levar pra poder fazer imagem na praia, pra poder se justificar, falar Entrevista no de Fantástico, racismo estrutural, é. sem condições, assim. Então, eu acho que... Eu gosto de participantes que gostam de jogar. Só que eu acho que a Raquel, ela não teve a visão de se unir com as pessoas certas no início do jogo. Porque as pessoas com quem ela tava, fez ela meio que deturpar a visão dela. Porque ela é uma boa jogadora. Eu acho que nesse final, que nem a Thalita falou, a gente conseguiu ver isso, né? Quem não lembra do emblemático momento do Quem é você, Marcos? Quem é você? Que eu acho que, assim... Foi o momento que o pessoal falou, ué, planta faz isso, né? A gente se pergunta, a Raquel não era planta? Só que eu acho que os aliados que ela teve no início do jogo prejudicaram essa visão dela, porque ela tava ali com o Michel, ela tava ali com a Giovana, né, do pezinho, ela tava ali com esse bolinho que se achava muito forte, mas na verdade, eles não eram fortes, e justamente por eles terem essa ilusão de que eles eram fortes, né, essa coisa na cabeça deles que eu não sei da onde saiu, que eles ficaram ali sem movimentar o jogo. Eu sinto que foi isso, eles ficaram estagnados, porque eles acreditavam que eles eram favoritos, e aí ela perdeu a chance de se mostrar. E aí veio esse paredão, né, assim, que eu confesso que eu fiquei, mais uma vez, toda vez que eu venho aqui é pra poder falar que eu fiquei surpresa com as porcentagens, né? Eu não acredito na força dos votantes do BBB, porque eu achei que ela ia sair, mas ela não ia sair com tanta rejeição, assim. Mas são os fatores que a Thalita também já trouxe, que você trouxe, de o Davi ter uma torcida muito forte. Nesse momento, os principais aliados do Davi serem ali do quarto das fadas. Então, isso teve um peso, né? E pela Raquel também, ela demorou muito pra se mostrar e isso levou ela pra eliminação. Mas eu acho que também, a gente pode até debater aqui, depois eu vou chegar num ponto específico dessa torcida do Davi e dos aliados, mas em relação a essa rejeição da Raquel, que pra mim deixa entender que na verdade é uma rejeição alta, é a maior rejeição da temporada. Ela desbancou o Marcos Vinícius, que estava com 84, alguma coisa, que até então era a maior rejeição. E ela entrou no top 10 da história do BBB, dos paredões triplos, né, de rejeição. Ela está no 10º lugar nesse ranking, que é liderado pela Carol Conká, que eu acho que vai ser muito difícil alguém superá-la nesse ranking. Mas vocês acham que isso pode ser, de fato, o índice que a Raquel recebeu, seja de fato que as pessoas realmente não gostam dela, essa rejeição de fato é uma rejeição como uma expulsão mesmo para ela, ou não? Foi só esse paredão que não favoreceu a ela e para ela que ela tivesse esse índice de votos? Eu acho que ele também, esse paredão, ele tinha um fator da amizade, né? E a Bia, a Alane, aquela coisa que elas trazem desde o início do jogo, de estarem muito juntas. Eu não acho que esse tenha sido o motivo. Eu confesso que quando eu olho para essa eliminação da Raquel, eu não consegui pensar ainda em uma justificativa plausível para ela ter sido tão rejeitada, porque eu acho que nos últimos tempos ela realmente tentou, da forma dela, movimentar o jogo. Mas eu não vejo, assim... Eu acho que é porque aconteceu uma coisa que se instaurou uma imagem dela, de que ela era planta, que talvez as outras pessoas não conseguiram ver essa outra Raquel que a gente viu nos últimos tempos. E eu acho que isso levou
com que as pessoas votassem nela, assim. Porque eu confesso que dos motivos que eu pensei, eu ainda não consegui entender por que uma rejeição tão alta, assim. Tem alguns fatores que talvez a gente possa considerar, talvez da amizade, talvez dela não ser do grupo dos favoritos, mas pra mim não tem uma justificativa plausível pra ela ter sido eliminada com uma rejeição tão alta, a não ser as pessoas criaram a imagem dela de uma planta e ficaram com isso até o fim do jogo. E você, Thalita, o que você acha? Bom, eu acho que a gente tem que separar aqui uma coisa, né? Rejeição é um termo que a gente que tem sido usado para falar do BBB nesse tipo de votação que é a votação para sair, né? Porque a gente tem um outro tipo de votação no BBB que é a votação para ficar, Sim. né? Então, quando a pessoa sai, recebe votação para sair, essa votação a gente chama de rejeição. Não quer dizer necessariamente que a pessoa está sendo rejeitada. É só um nome que a gente passou a dar para esse tipo de paredão. Eu queria trazer dado aqui de um teste de popularidade que um portal aplica para os participantes, que é como se fosse uma pergunta de sim ou não. Mas é uma pergunta simples de você gosta do participante, você desgosta do participante. É só isso. E a Raquel tem uma popularidade maior do que a Beatriz e que a Alane. Então ela sozinha, ela tem mais popularidade do que a Beatriz sozinha, mais popularidade do que a Alane sozinha. Isso considerando um único portal. A gente tem que lembrar que não é o público todo que vota, que quem vota num portal às vezes não vota no outro, e que por isso que E tem um as pouco pesquisas... do sofá também que não responde essas Isso. pesquisas, né? As pesquisas... por isso que as pesquisas apontam, às vezes, resultados diferentes, né? E destoam aí do resultado verdadeiro no final. Mas essa pesquisa aqui, especificamente, ela traz que a Raquel tem uma popularidade maior que a Beatriz e que a Alane. Ela só não tem uma popularidade maior, por exemplo, que o Davi. Mas ela tem, se juntar a popularidade da Beatriz e da Alane, aí essa popularidade junto ganha da popularidade da Raquel, né? E aí, se a gente pegar todo aquele grupo que Beatriz, que tá ao redor de Beatriz e Alane, né? Mesmo que não seja assim um aliado real de jogo, né? Pelas movimentações, mas a gente tem ali Davi, a gente tem Isabelle, tem Matheus, e que são pessoas que têm uma popularidade alta, né? O Matheus atualmente é o que tá com a maior popularidade, né? A Isabelle em quarto lugar, o Davi em quinto. Então, juntou, na verdade, toda essa quantidade de pessoas para dizer, eu prefiro que fique Alane e Bia do que fique Raquel. Não porque eu não gosto da Raquel, mas é porque pro jogo das pessoas que eu sou fã, que é Isabelle, que é Davi, que é Matheus, que é Alane, que é Bia, eu preciso que Alane e Bia continuem no jogo. O que pode ser um tiro no pé, né? Exatamente. Isso é um outro ponto que eu quero levantar com vocês também, porque você falou essa questão de favoritismos, né, de pessoas queridas dentro do programa, e a gente vê que há um movimento muito grande, vem ganhando cada vez mais força, já há algum tempo nas redes sociais principalmente, a favor do Davi, e muita gente colocando ele como favorito ao prêmio. Somente depois de tudo que ele passou dentro da casa, há quem goste e quem não goste, mas enfim, o fato é que ele construiu um enredo com base numa perseguição no começo e depois ele soube lidar com essa situação a favor dele. Mas vocês acham então que essa aliança da Beatriz e com a Alane, né, nesse momento, nesse paredão, pode ter sido crucial? Porque você trouxe dados com base vamos dizer assim, numa bolha específica, numa bolha. E isso a gente não consegue contemplar o todo. Mas é um ótimo exemplo para poder mostrar por que a gente não pode falar que ela foi literalmente, a Raquel foi literalmente rejeitada do programa. Mas vocês acham que nesse contexto, essa aliança, o fato de Alane e Beatriz estarem mais próximas, então, do Davi, pode ter sido crucial para a permanência de uma delas e o público optar para que elas continuassem ali dentro, mesmo sabendo que a Beatriz também, de uma certa forma, tem um favoritismo
e que dependendo do que acontecer, ela pode tirar o prêmio do Davi ali de dentro? Olha, eu acho que sim. Por que que eu acho que sim? Porque eu acho que a gente tem visto, né, desde a última vez que eu vim aqui no programa, algumas semanas, a gente conversou sobre como a Isabelle, infelizmente, ela é uma planta, né, gente? O enredo dela é acompanhar o Davi. Só que aí eu acho que ela foi tentar se desvencilhar, e aqui eu não tô tirando a importância da Isabelle. Lindíssima, muito importante, trouxe pra muitas pessoas um festival que pouca gente conhecia, e eu acho que isso vai ter uma repercussão muito boa nos próximos anos. Só que a Isabelle é uma planta. Qual que é a história da Isabelle? Segurar um grilo, né? Fazer carinho nos bichos. Infelizmente, essa é a história da Isabelle. E Doutor aí, Dolittle, né? pois é, o Doutor Dolittle, exatamente. Só que ela foi tentando sair um pouco disso, assim, do Davi. Uma coisa que me irrita muito nela é que ela não fala de jogo, e eu acho isso extremamente incoerente, você tá num jogo e não falar Você não de fala jogo. Pelo amor de Deus, né? Vamos se ligar. E aí a Isabelle, ela foi se afastando muito do Davi. E aí o público do Davi começou a ver o Davi como solitário. As primeiras pessoas que abraçaram o Davi foram ali a Bia e a Alane e aquele grupinho. Tanto que eu vi uma foto hoje mais cedo, acho que foi da eliminação de ontem, que tinha o grupinho das fadas assim, a Isabelle, acho que a Bia tava dando a mão pra Alane, todo mundo dando a mão e abraçando o Davi, e a Isabelle assim, ó, sem participar ali do grupo. Então eu acho que, enquanto uma torcedora do Davi, essa dinâmica da Isabelle ter deixado ele de lado, e da primeira pessoa que acolheu ele ali, falar, ei, venha, nós chamamos, porque a Alane falou mal do Davi no início do jogo. Teve coisas ali que ela não é tão perfeita, né, tem por a questão exemplo. do pódio também, que eles formaram nesse Exato, Sinterão no da Sinterão. semana, em que nenhum deles, né, tanto o Matheus ali também incluindo, já que estão próximos, eles não incluíram o Davi, mesmo que fosse em terceiro lugar. Sabe? Isso pra mim chamou a atenção. E eu ficaria super chateado como o Davi ficou, porque eu acredito que ele ainda tá ali, construiu um triplex na cabeça dele, ele tá... Só que eu acho que ele tá tentando não deixar transparecer tanto, porque ele entendeu que ele também não pode mostrar tanta fraqueza assim dentro do jogo. Né? E assim, essa questão do pódio mesmo, eu fiquei bem surpresa, porque o que isso passa pra mim? Que enquanto torcedores do Davi, eu me colocando aqui, a gente tá sendo besta. Porque na primeira oportunidade que esse povo tiver pra poder tentar botar o Davi numa berlinda e jogar ele pra um canto, eles vão colocar. Então, será que a gente, enquanto torcedores do Davi, a gente tá fazendo uma leitura inteligente desse jogo pra poder ver quem de fato é aliado do Davi? Porque o Sincerão mostrou que eles não são. Ah, tava com a mãozinha dada na hora da eliminação. Beleza, mas eu tenho certeza que na primeira oportunidade que eles tiverem, o Davi vai estar na berlinda com eles. Primeiro vem Isabelle e depois o Davi. Então, assim, eu acho que a torcida influenciou muito, mas eu acho que é uma leitura errada que a torcida tá fazendo. E eu acho que o próprio Davi lá dentro, ele já percebeu, mas que nem você falou, não pode demonstrar. Então, eu não sei se a torcida aí tá sendo muito inteligente, não. Influenciou, mas talvez não foi a escolha certa pra este paredão. E você, Thalita? Olha, vamos fazer assim um jogo aqui de possibilidades, né? Existe algum paredão hoje que tiraria o Davi? Hoje? Não. Eu não consigo ver nenhuma formação que possa tirar o Davi. Até mesmo a Isabelle, que tinha uma popularidade muito grande, mas é o fato dela ter se apagado no jogo, porque ela tinha uma expressividade, ela tá se plantificando, né? Acho que Fica abraçada com um grilo, uai. Ela poderia até ficar abraçada com um grilo, mas ela não tá tendo nenhum tipo de jogada ali dentro. Esse não jogo dela, eu não falo sobre o jogo, igual como você falou, Milena. Ela tá dentro de um jogo, e ali dentro, de uma certa forma, vai chegar um momento que você tem que jogar sozinho, mas só que uma boa parte do jogo você tem que ter aliados ou pelo menos pessoas que você possa compartilhar jogadas em prol de um objetivo, né? E ali a gente viu que na formação do paredão domingo, por exemplo, ela foi, todo mundo já tinha compartilhado para ela qual que seria o voto, né, do grupo das fadas, e ela foi no Buda. Fugiu, Que ela inclusive poderia... foi o que colocou 3 pessoas do grupo, né, na direção ali. Exatamente. Ela jogando, ela tá fazendo um antijogo pra mim. Antijogo, é isso. Antijogo. Eu acho que atualmente o único paredão que poderia ameaçar, talvez, o Davi, é
um paredão que fosse Davi contra Fernanda contra Pitel. Aí eu acho que não. Mas, Não. por quê? Porque é por causa de uma coisa que a gente já tinha conversado antes. O BBB ele é formado por vários grupos, várias torcidas. Então a gente tem Twitter, a gente tem Sofá, a gente tem um monte de lugares aí tendo Instagram, essa TikTok. percepção sobre a internet. Entendeu? Existe um reduto onde o Davi já tem rejeição. Onde o Davi já não é favorito, onde o Davi já não é mais bem visto, inclusive. E aí é onde entra o favoritismo da Fernanda e da Pitel. Eu acho a Fernanda complicadíssima. Passar pano pra Fernanda é complicadíssimo. Mas é o que está sendo feito para tentar derrubar o favoritismo do Davi. Acho que quem se dá melhor nessa é Pitel. Por quê? Porque a Pitel ela é mais coerente. Ela tem algumas questões, algumas falas que podem ser, sim, problematizadas, mas ela é mais coerente. Ela é uma pessoa que, por exemplo, quando ela tem que conversar com o Davi, ela sempre conversa com muito respeito, né? Eu lembro que quando teve uma discussão e tal, que ele falou, foi quando ele chamou a Yasmin de inútil, e aí, não errou, e aí a Pitel virou pro Davi e falou assim, deixa eu te perguntar uma coisa, você tá fazendo comida para poder jogar isso na cara das pessoas depois? Porque você sabe que você não é obrigado a fazer comida. E ela falou com ele nesse tom, ela falou com ele, deixa eu te perguntar uma coisa. Ela fez uma pergunta para ele esperando uma resposta mesmo. Ela não fez uma coisa retórica. Então isso eu acho que é de muito respeito. E eu acho que isso é muito válido dentro da casa. Ela é inteligente, Ela só é que ela inteligente. passa pano pros amigos dela, o que é uma coisa completamente normal. Todo mundo passa pano pros amigos, pois né? Mas ali dentro a gente veio realmente ao extremo algumas situações. Sim. Ela com a Fernanda, assim como nas últimas falas machistas do Davi, o quarto Fadas, inclusive com 3 mulheres escutando a conversa, riram do que ele estava falando. Sim, né? então assim, olha, gente, deixa eu te falar uma coisa pra vocês. Eu acho mesmo, de verdade, que no final do ano, no Domingão, tinham que abrir uma categoria no Troféu Mário Lago, que é quem, pro BBB, que não O campeão moral, vamos dizer campeão assim. moral, assim, A minha simpatia. quem não feriu nenhum direito humano. Ô, mas aí não vai ter ninguém. Pois é. Mas aí não Seria vai sobrar complicado, um. Pois assim. Porque, na verdade, se a gente for... Foi morto, tadinho, seria homenageado. Se a gente for pegar ali, ninguém se salva. Porque, graças a Deus, ninguém se salva no mundo. Que ninguém é perfeito. Porque eu não me salvo, você não se salva, a Milena não se salva, ninguém se salva. Todo mundo erra. E aí, todo mundo erra. E tem, graças a Deus, e podendo estar vivo, você tem condição de redenção, né? Esse não é o ponto. Davi já errou muito, a Fernanda já errou muito, ambos erram continuamente. Do ponto de vista prático, acho que a Fernanda e a Pitel, num paredão juntos, talvez sejam as únicas que tenham condição de ameaçar o posto do Davi. Mas é um talvez. De resto, o que a gente tem que pensar é o seguinte, faltam 30 dias, faltam menos de 30 dias pro BBB. Sim. 30 dias acontece Cerca de 5 semanas. 30 dias acontece muita coisa. Muita coisa. Entendeu? O Davi, ele continua sendo um alvo para quem tá lá dentro. Qualquer mínima coisa que o Davi fizer vai virar contra ele lá dentro. É uma coisa que a gente tem que continuar atento. Que da mesma forma como o Davi fez com a Vanessa, a gente já conversou sobre isso. Que assim, Davi jogou dentro das 4 linhas do jogo, o que ele fez de acusar a Vanessa de agressão não foi nenhuma coisa alfabética, porque de fato, se houve um contato físico não autorizado, né, não consentido, e ele se sentiu agredido, ele tinha o direito de ir lá falar. Mas foi uma coisa mínima que foi levada ao extremo e que isso pode acontecer com ele também.
E eu acho que é isso que, no fundo, algumas pessoas querem que aconteça. Querem que E aconteça. provocam a Porque Lady. provavelmente, talvez eles estejam vendo que essa é a única maneira de tirar o Davi do jogo. Você tem um ponto muito importante. Eu acho que, inclusive, mesmo sendo uma torcedora do Davi, esse favoritismo que o Davi tá carregando pelo jogo, estragou o jogo. E eu vou falar isso com muita clareza, porque esse tava sendo um BBB muito bom. E eu tava escutando algumas pessoas falando isso no Twitter, em alguns podcasts também, o pessoal comentando como o BBB da Juliette, ele só foi bom daquele jeito, porque as pessoas não tinham noção de que ela era tão querida aqui fora até o último momento. E talvez esse seja o plot twist que ia deixar tudo mais maravilhoso no Sim. final desse BBB. Que foi uma certa forma o que aconteceu no paredão que tirou a Denisiane, porque tava todo mundo contando com a saída da Fernanda. Sim. Exatamente. Só que as pessoas, eu tô sentindo que o pessoal lá dentro tá entregando os pontos. Inclusive do quarto do Gnomo, tá entregando os pontos. A galera já sacou que o Davi é o favorito. O Davi também sabe que ele é o favorito, tanto que ele tá medindo muito mais as atitudes dele. Entendeu? Só que eu acho que isso estragou o jogo, assim, de certa forma, porque a gente tá indo por um caminho, que é uma coisa que me deixou um pouco desanimada lá atrás no BBB da Juliette, que me fez meio que dar uma afastada desse BBB da Juliette, quando eu vi que na metade do jogo eu falava, ela vai ganhar, não vai ter como, né? E eu acho que muitas pessoas também estão se afastando do BBB por causa disso, e lá dentro isso foi terrível pra dinâmica da casa. E acho que Foi esse ano terrível. gravou demais com esse tanto de intervenção Total. da direção do programa. Eu acho que, na verdade, em relação a essa intervenção, só te interrompendo, Tatá, eu acho que a gente tomou conhecimento e que existe essa intervenção. Porque talvez nos outros anos tivesse ficado uma coisa mais mascarada. Eu acho que isso não é de agora. Novidade, né? Porque ficou muito mais claro, evidente nessa temporada, que o Boninho e a equipe dele querem construir um enredo do bem e do mal. A gente, se parar a pensar nas outras edições, sempre teve isso. Nossa, o mocinho ou a mocinha que é injustiçado, julgado, vai paredar um tempo inteiro. Aquele é o grupo de vilão que não sei o que quer pra tirar o mocinho ou a mocinha daqui. Só que eu acho que neste ano nós passamos a ter noção e entender melhor com o pay-per-view e as pessoas muito mais atentas, né, ao que está acontecendo, e a gente consegue entender essa interferência, né? Principalmente com relação ao camarote, né? Total. Pelo amor de Deus, Esse não tem ano é uma- camarote nunca mais. É uma E acho que passação isso, de assim, pano nunca ao mais extremo. camarote, eu acho que é famoso, subfamoso, Mas eu acho tem que ir pra que fazenda. a gente tinha uma BBB não é lugar linha... disso. Gente, Mas eu concordo com você, porque a gente tinha no BBB a linha Carol Conká, né? Quando eu falo linha Carol Conká, porque a gente tem que levar em consideração que Carol fez muitas coisas erradas naquela temporada, apesar de que algumas coisas também foram ótimas, foi entretenimento, mas outras foram extremamente pesadas. A parte psicológica, por exemplo, em cima do Lucas. Do- né? em cima do Lucas, Xenofobia foi também, pesadíssimo. foi bem pesado. então a gente tinha uma linha Carol Conká, que ficou assim, marcada, assim, nossa, é a linha Carol Conká, até onde você pode ir. Só que agora a gente ganhou também uma linha Vanessa Camargo. Sabe? E eu não sei falar quem Que é não casar com o Dado Labella. Antes fosse só isso, sabe? E eu não sei falar se essa linha é Vanessa Camargo, A gente começa de antes, né? né? E eu não sei se essa linha Vanessa Camargo tá acima da Carol, porque foram coisas que aconteceram e a gente vê que a Carol saiu canceladíssima do BBB 21. A Vanessa foi expulsa por agressão e E ela falava tanto de agressão lá Falava dentro, tanto. né? Falava Que que coisa. o Davi era agressivo, aí foi um sabor, né? tentando fazer até que o primeiro vídeo que ela postou pedindo desculpas, beleza, ok, dava até pra ser mais convincente, mas com uma entrevista vergonhosa que ela tentando justificar o injustificável, E sendo rebatida, né? e sendo Porque- rebatida e mesmo assim continuando, um erro completamente de estratégia, pra mim queimou ela muito mais. Então, essa questão do camarote, eu acho sim, que eu nem sei se a partir do ano que vem vai ter famoso querendo participar. Ou então o BBB se iguala mesmo à Fazenda e vai trazer a subcelebridade mesmo pra poder fazer o trem acontecer. Vai ser um sub-camarote e um pipoca premium, né? Exato, assim. Só que eu acho que, por Pipoca exemplo, gourmet. uma coisa que deu muito certo nesse BBB no início que eu gostei é porque eu via pobre, gente.
Eu gosto de ver pobre no BBB, porque é meu lugar de fala. Então eu também gosto de ver o quê? Caixa de supermercado, é Tem Uber. interesse entendeu? em lutar por 3 milhões, É, cara. vai lutar por uma Gente. geladeira. Eu ia brigar por uma geladeira Você de acha 5 que mil não? da Electrolux. Quando eu vi um de negócio, duas uma portas. lavadora lá de roupa, que é o meu sonho, que eu não tenho condições de comprar. Gente, se bobear for prova de resistência, eu tava lá até agora. Eu Assim, tava bota- lá até agora, dentro do carro. Eu É. ficava pendurada na roda. Eu me enrolava na roda que nem uma minhoca pra Gente, poder ganhar a o carro. Denisiane na Que primeira besteira. prova. Entendeu? Chorou, exato. É isso que, e eu acho que é isso que deu certo. Porque colocou pobre pra jogar. Então, Boninha, assim, um recado pra você, meu querido. Se você vai fazer BBB ano que vem de novo, né? Espero que sim. Por favor, não traga camarote. Vai ali na fila do supermercado, pega, passa uma lista e fala: quem quer ir pro BBB? Vou te contar que a galera vai brigar por uma frigideira. Ó, aqui na redação tem algumas pessoas que queriam, por exemplo. Né? Por- Se por quiser, exemplo, a gente pode se mandar. quiser passar aqui na porta aqui, a gente manda. Deixar umas fichas de inscrição aqui, já gravar o vídeo, aí você pode avaliar, entendeu? Mas eu concordo em relação a isso, que os camarotes nesse ano, acho que já deu a conta. Né? Acho que já é passar a régua aí, acabar e vamos seguir em frente com o que tiver aí de poder trazer entretenimento. Eu acho que o Bin Laden tá lá dentro da casa rezando pra ninguém lembrar que ele é camarote. E ninguém lembra, né? Porque ele tá Acho que o desaparecido. único camarote atualmente é o Lucas, né? Não, é porque ele acha o que ele é pseudo camarote. né? Com certeza. Mas aí o Bin Laden tá também no processo de plantificação de Ele Isabelle, né? Ele tá começando a se fundir com a parede, né? Assim, ele tá desaparecendo, o querido. E no início do jogo ele criava umas fanfic tão interessantes, gente. Mas aí falaram com ele que não podia fofocar e ele foi ficando sem coado. Eu Mas ficaria essa assim noite também. teve uma coisa muito interessante. Porque quando saiu, a Giovana se pôs a chorar, né? A Bela Flor Juvenil lá. E aí começou a chorar, Ai, Minas Gerais. foi lá pra fora, foi lá pra dentro, aí começou a chorar e o Bin Laden virou pra ela e falou assim, você vai desistir? Aí ela falou, é difícil, né, porque a gente já sabe quem é campeão. Aí o Bin Laden falou assim, não tem campeão, eu não vou desistir, eu vou continuar jogando. O discurso do Tadeu falou isso. Parem de achar que o resultado está dado. Gente, pode ser que o resultado está dado. Mas e aí? Você pode lutar pelo segundo lugar. Você pode lutar pela permanência. A sua permanência, ele garante prêmio, garante visibilidade. Gente, o Michel, por exemplo, ele não saiu como o maior participante que ganhou prêmios da Foi temporada. 140 mil ou 100 mil, não sei. Ele ganhou um carro, só o carro É. que ele ganhou, acho que é 200 mil reais ou mais 200 mil. Ele deve ter ganhado quase 300 mil em prêmios, juntando tudo. Vai E um- ganhar a geladeira, gente. A geladeira, a lave sabe, seca. vai ganhar, E sei lá, um- um ano de down, dá 12 downs, mas tá bom, né? Economiza Gente, já comerciante. economiza aí, ó, 25 reais, 30 reais por É, mês, dá não- compra Pois do é, mês, já é uma vai. coisa, Já é é um uma dinheiro. pizza, né, que você compra. É, e tem um detalhe importante nisso, de não entregar os pontos, é que no BBB 19, por exemplo, a Ariane, que era a favorita, ela foi expulsa por agressão, a Paula, faltando 1 ou 2 dias Uhum. pra final. Uhum. E a Paula acabou levando o prêmio após a expulsão da Ariane. Misericórdia nessa vencedora do BBB, gente. Né? É só um parênteses. A gente tenta lembrar, tenta fingir Eu que não ignoro a existiu esse existência do É. 2019. Mas eu tive que trazer só pra mostrar como exemplo, porque eu também tenho críticas muito a esse BBB 19, que pra mim foi um dos piores. Então, assim, vai que Lady consegue tirar o Davi do sério a ponto dele fazer alguma coisa que gere expulsão, que não tô... Gente, veja bem, não estou torcendo pra isso, mas estou dizendo que a casa ainda tá cheia de gente, a casa está lotada Pelo amor ainda. de Deus. São 12 pessoas que Muito. Faz o estão modo dentro. turbo aí, Boninha. Elimina umas muita 7 gente. pessoas uma E tem semana. uma coisa, hoje entra o argentino. E hoje na entra o hora. argentino. Pra quê, Eu- né? Pra quê? Boninho, até bom falar nisso que eu tinha esquecido desse argentino, porque se eu fosse Boninho, fazia um paredão falso ou colocava um quarto branco, sabe? Que seria sensacional, bem melhor do que essa trollagem com o argentino, que não é de nenhum É reality. porque o Boninho, ele não tá legal, Ele tá né? precisando de férias, acho Ele que tá... ele tá cansado. Ele falou que ia desistir do BBB, que esse ano era o último, já assinou o contrato pra mais 3, quer dizer... Money, 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 né? Né? Na minha conta, money. gosta demais do BBB, o Boninho. Eu também gosto, eu gostaria muito mais do Eu BBB nessa adoraria. situação. Só que eu ia ser mais doida, assim. Eu ia botar a galera de cabeça pra Pois é, baixo, pendurada com cola mas super o bonde. Boninho, ele faz o BBB para um público específico. E é esse o ponto, né? Ele ainda não entendeu a variedade de públicos
Eu acho que o Boninho ainda não entendeu a internet, a influência da internet, como a internet assiste o BBB e não só o sofá, entendeu? Eu acho que ele ainda não pegou algumas coisas assim, que sou eu também para falar que o Boninho não entende qualquer coisa, né? Porque ele não entendendo, ele faz muito mais dinheiro que eu, mas... Eu acho que ele também faz leituras erradas do público do BBB. Por exemplo, às vezes eu sinto que ele tá meio que de telespectador do público. Assim, ele fica vendo lá na internet o que o povo gostaria que acontecesse, e aí ele vai fazendo, ele vai roteirizando de acordo com o que o povo quer. Só que isso fica péssimo, porque é como se a gente ficasse sobre demanda e entrega. A gente demanda uma coisa, ele entrega uma coisa, só que ele entrega totalmente errado. Quem pediu um argentino, Boninho? Ele entrega mais a cabeça dele, que ele acha que pode vir a trazer. Vozes da minha cabeça. Porque se fosse de fato para ouvir as pessoas, já há algum tempo é pedido um paredão falso. E seria sensacional. Claro, um paredão falso que a gente não tenha uma pessoa como Carla Dias novamente, né, gente? Arthur Piccoli de Conduru. Aceita casar comigo, namorar comigo, sei lá. Uma das cenas mais vergonhosas de toda a história do BBB. Mas um paredão, um falso ou um quarto branco que a gente colocasse lá dentro, uma Fernanda e o Davi, um quarto branco, pra saber quem que ia surtar primeiro. Fernanda e Beatriz. Fernanda e Beatriz. Meu Deus, ia ser maravilhoso. E aí quem desistisse e ia pro paredão direto, gente, maravilhoso. Eu acho que saía na mão ali, viu, a Fernanda. A Fernanda ia cortar a mão dela da 127 horas. A Fernanda ia entrar no quarto, tinha um botão vermelho, ela desista. E a Fernanda, inclusive, por mais problemática que seja, eu acho que ela desistiria muito fácil. Eu acho que ela duraria 1 hora no máximo, porque ela já falou, não tenho medo de paredão. Se tiver que me colocar no paredão, me coloca. Mas seria ótimo as duas, sabe? A dinâmica. É a dinâmica que é interessante. E não um argentino que não é, na verdade, nenhum outro participante de reality show, não veio de um reality da Argentina. E essa história toda de fingir que a Yasmin trocou com ele e foi lá pro BBB da Argentina. Dinâmica, pra quem não tá entendendo, a dinâmica provavelmente quando esse vídeo sair já vai ter acontecido, porque tá marcado pra 5 horas da tarde. E aí, enfim, mas o lance é esse, vai entrar uma pessoa na casa, que diz o Boninho, que o Boninho vai tentar fazer parecer que veio do BBB Argentina e que a Yasmin foi pra lá, e que o Boninho tinha publicado um vídeo falando que o objetivo era seduzir as mulheres e causar ciúme nos meninos. E aí, na sequência, ele apagou e falou... Fez outro vídeo, depois pediu desculpa. Gestão de crise bateu na porta dele. Ô, querido, não pode falar isso na internet, não. Ô, anjo. Aí a gente já percebe que a estratégia nasce flopada. Né? É isso. Ruim. E aí, o que acontece? A hora que esse cara sair da casa, todo mundo vê que é falso, ficou ali uma dinâmica que não serviu pra nada. É a coisa daquele poder falso que deram pra Pitel. E que eles tiveram que mudar de última hora toda a dinâmica lá do poder falso também, né? E eles gastaram todo um tempo com isso, gente. Que falasse assim, quem pegasse o colar falso, ia pro quarto branco. Gente, eu adoro quarto branco, por isso que eu tô fascinado. Toda hora as pessoas no quarto branco, elas ficam doidas. Sabe? A gente tem entrega, tem, sabe, várias situações. Então, sei lá, o colar, quem achasse, pegasse, beleza, tá no quarto branco, tem que levar mais 1 ou 2 pessoas com você, vai ficar lá, quem apertar o botão primeiro vai pro paredão, sabe? Ou sei lá, quem ficar por último ganha 50 mil reais. Nossa senhora, eu ia já ganha, sei lá, já ganha a vaga na semifinal, sabe? Pois é, o povo ia se matar, coisa. Gente. A Fernanda fala que não, mas na hora que você fala pra ela assim, uma vaga na semifinal, ela ia ficar lá no canto do quartinho assim, ó. Cala a boca, Beatriz, não fale nada, não fale nada. Ele ia começar a gritar e surtar lá dentro, na cama, tampando com o edredom. Gente, seria muito mais interessante. Sim. A gente tá... Ainda falta um pouco mais, né? De menos de 30 dias, na verdade, né? Falta menos de 30 dias. Mas a gente precisa de dinâmicas para poder fazer essa reta final ainda valer a pena de assistir. Para não ficar só entregue à questão do favoritismo do Davi. E até mesmo para tentar mudar e construir outros enredos. Porque eu não sei, por exemplo, eu não consigo imaginar uma possível treta agora ali dentro de quem poderia ser. Será que a Fernanda vai resolver destemperar de novo com a Beatriz? Porque talvez seja a única coisa. Ou com a Alane de novo. Assim, acho que se não
houver um gatilho para isso, e aí isso um gatilho até da produção, assim, de criar uma dinâmica em que crie conflito, né? Eu acho muito difícil isso surgir naturalmente, né? Acho que é nesse ponto que eu acho que a produção falha, inclusive, de manter o público preso ao BBB. Porque ainda que tenha vamos supor que tenha um campeão definido, o público ainda quer assistir determinadas coisas ali dentro da casa. E falta a produção pensar nisso. O público não quer assistir, por exemplo, um argentino falso entrando na casa. E não é só Entendeu? o público que assistir. O programa, o Boninho precisa entender que a Globo também precisa que as pessoas assistam. Sim! Porque isso também é comercial. É comercial, sim. Só que eu não sei qual a parte do comercial que ele esqueceu, sabe? E que ele cria essa estratégia que pode afastar as pessoas. E não é simplesmente, porque eu quero. Não. Ninguém vai querer fazer vídeo que aconteceu numa temporada passada com a mexicana que veio pro BBB e rolou aquela expulsão. Tirou duas pessoas numa única tacada. Exatamente. Foi uma coisa horrorosa. E né? vergonhoso. Vergonhoso, né? Verdade. Quase um incidente diplomático que ele conseguiu criar. Total. E toda a repercussão negativa que teve. Então, acho que, né, não tá legal. Não tá legal, mas eu quero acreditar que vai ser uma estratégia que vai passar apagada, não vai acontecer nenhum tipo de incidente grave e o jogo vai continuar, vai seguir. Não sei se vai ficar bom ou ruim. Vamos torcer, né? A gente tá aqui na torcida, que até porque a gente gosta de vir aqui fazer o É Tempo de BBB. Pois é. A gente quer ter o que comentar, o Boninho tá tentando sabotar. Mas a gente pode me falar mesmo falando mal do Boninho. Eu adoro falar mal do Boninho. Ele não tá ajudando, né, Boninho? Ele não tá ajudando, Não, assim. ele Por tá favor. precisando. Podia chamar a gente pra fazer consultoria, né? Vamos, Pois bora. é, eu cobro baratinho, viu, Boninho? Uma consultoria, assim, ó. Ó, a geladeira que você der aqui, ó. Uma geladeira, 2 portas de Electrolux, ó. Eu fico com a máquina de lavar. É porque o meu sonho é a geladeira das 2 portas, entendeu? Pra quê? Eu adoro máquina de lavar frontal, menina. Aquela da lavanderia, acho fica a lindo. dica Pois aí. viu? É isso que você tem que levar pro A gente é BBB, tão barato, Boninho. né? Não é tão fácil de agradar. Tá vendo como é que pobre é uma coisa bacana? Investe no pobre, Boninho. Investe no pobre, exatamente. A gente vê terceiro, né? Total. Ai, meninas, foi ótimo o papo com vocês hoje. Eu quero agradecer imensamente mais uma vez a disponibilidade para madrugar aqui comigo, a gente gravar Chame sempre. este programa. Espero que até antes da final também vocês voltem aqui pra gente poder falar mais vezes, pra gente entender mais sobre o BBB 24. Então, obrigado, Tatá. Obrigado, Milena. Eu que agradeço, foi ótimo. Boninho, quarto branco, dá tempo ainda, viu? Dá tempo. Fica a dica, Boninho. Ó, a gente não tá nem cobrando pela consultoria ainda, não. Essa dica foi de graça. Foi de graça, aproveita. É uma amostra grátis. Pessoal, ficamos por aqui e voltamos semana que vem com mais um É Tempo de BBB. Tchau.